Seja bem-vindo, futuro servidor público. Este é o nosso material de estudo feito sob medida para você que está na correria, seja no trânsito, na academia ou na pausa para o café. Hoje, vamos mergulhar em um tema que está no cerne da nossa sociedade e é garantia de ponto na sua prova de nível médio: a dinâmica social no Brasil, estratificação, desigualdade e exclusão social. Prepare o seu fone de ouvido, ajuste o volume e vamos começar a nossa jornada de aprendizado. Inscreva-se neste canal para continuar incentivando vídeos como esse e bons estudos. Preste atenção máxima nos termos e conceitos que vou destacar, pois a VUNESP adora testar o seu conhecimento sobre a definição exata de cada um. Capítulo 1. O piso e o teto. Entendendo a estratificação social. Imagine a sociedade brasileira como um prédio, mas um prédio muito antigo, construído de forma desigual. Esse prédio tem andares, e a forma como as pessoas são distribuídas por esses andares, de cima para baixo, é o que chamamos de estratificação social. Conceito VUNESP em foco. A estratificação social é a maneira como uma sociedade está hierarquicamente organizada em camadas ou estratos. Não é bagunça, é uma estrutura de distribuição de poder, riqueza e prestígio. Historicamente, as sociedades se estratificaram de 3 maneiras principais, e a VUNESP pode te perguntar a diferença entre elas. Castas. Pense na Índia histórica. O status é definido pelo nascimento e é imutável. Não há mobilidade. O indivíduo nasce e morre no mesmo estrato social. Estamentos ou ordens. Pense na Idade Média Europeia. Nobreza, clero e camponeses. A posição é definida pelo nascimento, mas com alguma mobilidade limitadíssima. Eis um camponês que se torna padre. A lei costuma ser diferente para cada estamento. Classes sociais. É o modelo dominante no Brasil e na maioria do mundo moderno. A posição é definida pela posição no mercado de trabalho e, principalmente, pela posse ou não dos meios de produção. Terra, fábricas, capital. O que a VUNESP quer que você memorize é: nas classes sociais, a mobilidade social é possível, mesmo que difícil. No Brasil, a nossa estratificação é baseada em classes. Isso significa que a principal forma de medir o seu andar nesse prédio é a sua renda, a sua ocupação e o seu nível de escolaridade. Ponto-chave para a prova. A VUNESP pode cobrar a classificação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de órgãos como a FGV Social, Fundação Getúlio Vargas. O IBGE usa faixas de renda para definir A, B, C, D e E. Lembre-se que a classe C, a antiga nova classe média, se tornou um foco importante nas últimas décadas, mas as linhas de pobreza e extrema pobreza, classes D e E, continuam sendo o grande desafio nacional. Capítulo 2. O câncer social, entendendo a desigualdade social. Se a estratificação é o desenho do prédio, a desigualdade social é a diferença abissal no tamanho e na qualidade dos apartamentos. Por que o apartamento do primeiro andar é minúsculo, sem ventilação, enquanto a cobertura é uma mansão com piscina? Conceito VUNESP em foco. Desigualdade social é a diferença na distribuição de riqueza, renda, poder e acesso a bens e serviços entre os membros de uma sociedade. No Brasil, essa diferença é brutal e é frequentemente chamada de iniquidade social. A VUNESP, ao cobrar este tema, sempre buscará as fontes da desigualdade brasileira. Guarde estes 4 pilares. Desigualdade de renda econômica. É a mais evidente. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo em termos de concentração de renda. A ferramenta mais comum para medir isso é o coeficiente de Gini. Memorize o Gini. É um número que varia de 0 a 1. 0, 0, representa a igualdade perfeita. Todos têm a mesma renda. 1 representa a máxima desigualdade. Uma pessoa detém toda a renda. Quanto mais perto de 1, mais desigual é o país. A VUNESP pode perguntar o que o coeficiente de Gini mede. A resposta é a concentração de renda. Desigualdade racial. Historicamente ligada à escravidão. A população negra e parda tem, em média, menor renda, menor acesso à educação de qualidade e maior dificuldade em ascender socialmente. A desigualdade no Brasil tem cor. Desigualdade de gênero.
refere-se à diferença de oportunidades e tratamento entre homens e mulheres. O exemplo clássico é o gap salarial. Mulheres, mesmo com a mesma qualificação e na mesma função, historicamente recebem salários menores que os homens. Desigualdade regional é a disparidade entre as diferentes regiões do país. O Sudeste e o Sul concentram a maior parte do capital e da infraestrutura, enquanto o Nordeste e o Norte apresentam, historicamente, os piores indicadores sociais e econômicos. Capítulo 3. Atrás da porta. A exclusão social. Se a estratificação é o prédio e a desigualdade é a diferença de tamanho dos apartamentos, a exclusão social é quando a pessoa sequer consegue entrar no prédio. Ela fica à margem, do lado de fora. Conceito VUNESP em foco. A exclusão social é um processo complexo e multifatorial, que impede indivíduos ou grupos de participar plenamente da vida social, econômica e política da sociedade. É a ruptura dos laços sociais. A exclusão não é só a falta de dinheiro. Ela se manifesta em múltiplas dimensões, e a VUNESP adora cobrar essas manifestações. Exclusão no mercado de trabalho, desemprego crônico. Pessoas que estão há anos sem conseguir um emprego formal, perdendo a chance de acumular experiência e direitos trabalhistas. Isso leva à informalidade. Atenção ao termo. A informalidade, trabalho sem carteira assinada e sem proteção social, é uma das maiores manifestações da exclusão no Brasil e uma característica do nosso mercado de trabalho. Exclusão educacional. Pessoas que não têm acesso à educação de qualidade, abandonam a escola cedo, evasão escolar, ou são analfabetas funcionais, sabem ler, mas não entendem textos complexos. Sem educação, o ciclo de pobreza e exclusão se perpetua. Exclusão digital. A falta de acesso à internet, a computadores ou a smartphones impede a participação em serviços públicos, como o acesso ao Enem, ao INSS, etc., no mercado de trabalho e na vida social. A VUNESP, por ser uma banca moderna, tem cobrado muito este aspecto nas questões de atualidades. Exclusão de direitos. O cidadão que vive em locais sem saneamento básico, sem segurança pública ou sem acesso à saúde de qualidade, está sendo excluído da condição plena de cidadania. A armadilha VUNESP. A banca pode tentar confundir pobreza com exclusão. A pobreza é a carência de recursos materiais, dinheiro. A exclusão é algo mais amplo, é a falta de participação na sociedade. Uma pessoa pode não ser extremamente pobre, mas pode ser excluída digitalmente ou de um bom serviço de saúde. Capítulo 4. As teorias. Como os cientistas enxergam isso agora, vamos colocar o chapéu de sociólogo, porque a VUNESP pode cobrar a visão dos principais pensadores sobre a estratificação. A visão funcionalista, Durkheim, Davis e Moore. Ideia central. A estratificação. As diferenças de classes é necessária para o bom funcionamento da sociedade. Argumento. As posições mais importantes e difíceis, médico, engenheiro, juiz, exigem maior sacrifício, anos de estudo. E por isso, precisam ser recompensadas com maior prestígio e renda para atrair os melhores talentos. O que a VUNESP cobra? A ideia de que a desigualdade é uma forma de mérito e uma necessidade funcional para manter a ordem e a eficiência social. A visão marxista, Karl Marx, ideia central. A estratificação, as classes, é uma fonte de conflito e de exploração. Argumento. A sociedade é dividida em apenas duas classes principais. A burguesia, os donos dos meios de produção, que exploram, e o proletariado, os trabalhadores, que vendem sua força de trabalho. A desigualdade é a prova dessa exploração e deve ser superada pela luta de classes. O que a VUNESP cobra? A relação entre a propriedade dos meios de produção e a luta de classes como motor da história e da desigualdade. A visão weberiana, Max Weber. Ideia central. A estratificação é multidimensional. Não é só dinheiro. Argumento. A posição social é definida por três fatores independentes: classe, econômica
renda e riqueza, como Marx. Status, prestígio social, honra, reputação, estilo de vida, um professor pode não ser rico, mas tem alto prestígio. Poder, partidário. Capacidade de impor a sua vontade, muitas vezes exercido através da política e dos partidos. O que a VUNESP cobra? A visão de que a estratificação é uma combinação complexa de classe, status e poder, não apenas de economia. Resumindo, a VUNESP sempre gosta de levar a discussão com o fim de buscar saber o que o Estado faz para tentar resolver esses problemas. O Brasil tem adotado diversas medidas para tentar reduzir a desigualdade e a exclusão. Transferência de renda. Programas como o Bolsa Família, Auxílio Brasil. A VUNESP quer que você entenda que o objetivo é o combate à extrema pobreza e a garantia da segurança alimentar, mas também com a condicionalidade de manter crianças na escola e o calendário de vacinação em dia. Ações afirmativas, cotas, medidas temporárias para corrigir desigualdades históricas. O exemplo clássico é a Lei de Cotas para o acesso às universidades, públicas e por vezes raciais. O objetivo é promover a inclusão social de grupos historicamente marginalizados. Política de valorização do salário mínimo. Aumentar o poder de compra da base da pirâmide é uma forma de reduzir a desigualdade de renda. Recapitulando para a memória auditiva, estratificação é a estrutura em camadas da sociedade. Desigualdade é a diferença na distribuição de riqueza e oportunidades, medida pelo Gini. Exclusão é a impossibilidade de participação plena na sociedade. Lembre-se de Marx, foco no conflito e nos meios de produção. Lembre-se de Weber, foco em classe, status e poder. Ao ouvir este material, você preparou a sua mente para reconhecer os termos exatos sobre a dinâmica social brasileira que a VUNESP usa em seus enunciados e alternativas.